A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, hoje na lição de número 13, última lição desse trimestre. Infelizmente não poderemos dar essa lição na igreja, por conta desse isolamento social que nós estamos vivenciando, tá certo? Mas eu creio que em breve Deus ele vai nos dar aí, em nome de Jesus, o livramento em relação a essa enfermidade que tem se alastrado, e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Hoje a lição de número 13, irmãos. Tá? Procurarei ser breve, embora eu precise hoje trazer aqui alguns textos, tá certo? Que a lição ela traz. Também quero ler aqui, em algum momento da nossa aula, também algum fragmento desse livro, Raça Humana, de Claudio Nogueira de Andrade, tá certo? Que é o livro de apoio. Em determinado ponto eu também vou utilizar o livro aqui e trazer algo a mais para acrescentar, tá certo, a essa aula. Quero ler aqui, hoje, lição de número 13, fala, o novo homem em Jesus Cristo, certo? O novo homem em Jesus Cristo. O textuário diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A gente vai ver aqui, tá certo, que nós passamos por um processo, certo? Um processo muito grande e que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, a cada dia evoluir, tá certo? Na presença de Deus, até nós ali alcançarmos a estatura de varão perfeito, como diz a palavra de Deus, tá bom? Então é um processo. E o novo homem em Cristo Jesus, ele precisa ter essa concepção de crescimento espiritual, tá certo? Para cada dia mais se parecer com Cristo. A verdade prática diz assim, a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos, certo? Cada dia o homem ele vai ali, a nossa salvação em Cristo Jesus vai nos levar ali à perfeição espiritual, moral e ética. Irmãos, é coisa interessante, nós temos um alvo, certo, para alcançar. Deus estabeleceu, certo, a cada dia um alvo, um ponto para que a gente alcançasse. O problema é que muitas vezes as pessoas não crescem, mas a Bíblia deixa bem claro que nós precisamos crescer na graça, no conhecimento. Nós precisamos a cada dia ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo. Isso é um processo que precisa ser vivenciado pelo novo homem em Cristo, pelo nascido em Deus, certo? Então, a leitura aqui, eu não vou fazer a leitura, tá certo? A leitura da revista, ela está em João, capítulo de número 3, versículo 1 ao 16. Nós vamos pular, e nós vamos aqui já direto para a introdução, porque a introdução ela já começa com uma pergunta bem interessante. Ela diz o seguinte, é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Aí ele responde, do ponto de vista humano, não. Por que ele fala isso? Porque, irmãos, quando nós olhamos simplesmente humano, a carne, nós, irmãos, somos seres com a natureza adâmica, a natureza do pecado, certo? Eu sempre costumo dizer que para que a gente peque, irmãos, é algo que não precisa fazer muito esforço, é natural da carne querer o pecado, certo? Então, alcançar a perfeição espiritual simplesmente pela vontade carnal, não dá. Humanamente falando, não tem como. Então, como nós vamos conseguir? Pela ação do Espírito Santo, pela ação de Deus, pela ação regeneradora, purificadora, pelo Deus que é comparado na Bíblia como oleiro, ou seja, aquele que molda o vaso, que prepara o vaso, que aperfeiçoa o vaso. Aí nós iremos conseguir, irmãos, alcançar esse tão alcançado patamar, tá certo? Mas continuando, o primeiro ponto, para a gente ganhar tempo para a aula não ficar muito extensa, tá certo? O primeiro ponto ele vai falar sobre o nascimento do novo homem.
No primeiro item, que é nascido não do sangue nem da carne. Preste atenção, o que é que diz aqui? Ó? No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João, ou seja, no começo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Quando a gente vai ler, irmãos, João capítulo 1, versículo 12 e 13, a gente vai ver que não é pela vontade da carne, não é pela vontade do homem, mas é pela vontade de Deus que nós somos nova criatura, certo? Esse novo nascimento não está relacionado com a vontade simplesmente humana, mas é a vontade de Deus. Ou seja, só há um novo nascimento, só há o surgimento de uma outra pessoa quando Deus realmente age na nossa vida, certo? Então, é a vontade de Deus. Se fosse a vontade do homem, irmãos, nós viveríamos voltados para o pecado. Essa é que é a verdade. Mas quando nós temos um encontro com Deus, nós temos o Espírito Santo, quando nós nos tornamos habitação e morada desse Espírito, do Espírito Santo de Deus, tá certo? Nós temos uma vida diferenciada, o significado da nossa vida é outro, as nossas buscas são outros, os nossos alvos são outros, há uma vida diferenciada, tá certo? Ele continua e ainda diz assim, ó, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. Quais são os méritos, irmãos, que nos coloca, tá certo, ali na presença de Deus? Qual os méritos que nos faz renascer diante de Deus? É simplesmente, irmão, os méritos de Cristo. Não tem outros méritos. Não é o nosso mérito. E eu repito, por que não é nosso mérito? Porque, irmãos, nós somos seres que temos a natureza adâmica, a natureza caída, certo? Isso aqui habita aqui. Só vai ser mudado, irmãos, quando nós tivermos nosso corpo transformado. E como diz a palavra, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de mortalidade. Só aí nós viveremos, irmãos, de uma maneira perfeita e não pecaremos. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, o que nos segura é a ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, irmão, que nos faz ter o fruto do Espírito. Por exemplo, o domínio próprio, né? O amor. É através da ação do Espírito Santo que nós vivenciamos isso. Se for simplesmente pela vontade humana e carnal, tá certo? Nós não conseguiríamos vivenciar tudo isso, tá bom? Então ele diz aqui, ainda para encerrar, ele diz assim, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Irmãos, o milagre mais expressivo que Deus pode fazer em nós é o milagre da ação do Espírito Santo, irmãos, na nossa vida. Muitas vezes a gente espera outros tipos de milagre, sem entender que o maior milagre Deus faz a cada dia em nós, ou seja, o Espírito Santo vai nos moldando, vai tomando a nossa vida, tá certo? Vai falando conosco, vai nos moldando, vai nos ensinando a cada dia. Esse é o maior milagre, irmãos, que Deus ele pode realizar em nossas vidas. Esse é o maior milagre. Então, entenda isso, tá certo? E esse é, sem dúvida nenhuma, o maior milagre. Meus irmãos, continuando aqui, tá certo? Peço perdão aí pelos cachorros, tá bom? Mas dá pra gente continuar aqui em nome de Jesus. Segundo item aqui, que ele vai falar sobre nascido de Deus. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse, irmãos, capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o propósito de salvação de Deus é desde a fundação lá do mundo. Uma prova disso Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é conhecido na teologia como proto-evangelho. Lá em Gênesis 3, capítulo 15, diz que
A semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Lá no Gênesis, a Bíblia está falando de quem? De Cristo, certo? Ele nasceria da mulher e pisaria na cabeça da serpente, simbolizado ali pelo diabo, tá certo? Então, meus queridos, a promessa é desde lá. E eu sempre digo que Deus nunca é pego de surpresa. Deus já tinha noção, irmãos, que o homem pecaria, que a humanidade pecaria. Mas Deus já tinha em mente já o ato de enviar o seu Filho para que o verbo virasse carne, como diz João capítulo 1, versículo 1, tá certo? E habitasse entre nós e fosse ali sacrificado, mas ressuscitando ao terceiro dia. Então o sacrifício foi feito, e esse sacrifício já tinha sido ali, irmãos, na presciência de Deus, na onisciência de Deus, Deus já tinha isso em mente. Então nós precisamos, irmãos, para ser nascido de Deus, compreender isso e aceitar isso. Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O sacrifício perfeito, Cordeiro Imaculado, tá certo? Então, torna-se nova criatura em Cristo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. O que mais importa para a nossa vida, o auge da nossa vida, não é simplesmente a posição, não é o muito dinheiro, não é os bens. Claro que a gente se prepara, a gente busca crescimento, isso não é pecado, o ato de planejar a vida, tá certo? A estabilidade, isso não é pecado. Mas o auge que a gente pode entender, a maior bem-aventurança da nossa vida, é quando nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Isso é o auge da bem-aventurança de Deus sobre a nossa vida. Quando nós entendemos a obra de Cristo e o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. Certo? Terceiro item. Ele fala que nascido da água. E agora ele fala do batismo. Ele diz assim, ó, o batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé, certo? Quando recebido pela fé. Lá no texto de Marcos capítulo 16, versículo 16, vai dizer que primeiro a gente crê, depois a gente se batiza, certo? Antes do batismo em si vem o ato de crer, certo? Vem o ato de crer. Eu me lembro do etíope, certo? Que ele entende e é ensinado sobre a palavra, e ele olha para o servo de Deus e diz assim, o que é que me falta para me ser batizado? Ou seja, ele estava dizendo, eu creio, eu acredito, o que é que me falta para me ser batizado? Nada. Então, na primeira oportunidade ele foi ali batizado. Então, primeiro se crê, depois é batizado. E outra coisa importante, irmãos, o batismo, tá certo? Não é um passaporte direto para o céu, vamos dizer assim, certo? Se você não vivenciar após o batismo aquilo que você tem, a sua nova vivência em Cristo, o batismo não adianta muita coisa, tá? Tem um texto aqui que eu quero ler, eu vou pegar aqui o livro, tá certo? Ele vai falar uma coisa aqui bem interessante e merece aqui ser colocada, que ele diz assim, ó, ao descermos as águas batismais, comprometemo-nos junto à Santíssima Trindade a ser e a agir como mártires de Jesus Cristo. Aí ele explica. O mártir não é apenas o que morre por sua fé em Cristo, mas aquele que, por amor a Deus, se oferece todos os dias em holocausto suave ao Pai Celeste. Quando nós descemos as águas, nós estamos dizendo para Deus, estamos fazendo um pacto com Ele e dizendo, Senhor, a partir de agora eu serei um sacrifício vivo, aceitável diante de Ti. Olha, irmãos, a responsabilidade em relação ao batismo, certo? Ou seja, repito,
O ato de se batizar não te dá um passaporte para o céu. Pelo contrário, você firma um pacto com Deus perante a sociedade, que a cada dia você terá que ser um sacrifício vivo a Deus, ou seja, viver para agradá-lo, para glorificar o seu nome, para viver aquilo que ele tem estabelecido para você. É isso que você está dizendo quando, tá certo? Vai ali e desce as águas. O ato de você ser imergido em água e subir significa que você morre e ressurge um novo homem, um nascido de Deus, tá bom? Um outro ponto aqui que a gente precisa analisar é ponto 4, nascido do Espírito Santo. Olha o que diz o ponto. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, certo? Tem um texto, só para a gente entender, irmãos, aqui, esse ato do Espírito Santo agir na vida do homem, ele não pode ser explicado. Tem um texto, ó, João capítulo 3, João capítulo de número 3, e versículo de número 8, ele vai falar um pouco sobre esse contexto. João 3, 8, diz assim, ó, o vento sopra onde quer, ele está falando do Espírito Santo, tá? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. Há uma ação do Espírito Santo na vida daquele que é nascido dele. Há uma ação. O Espírito Santo age. E o comentarista ele diz o seguinte: esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Não dá. Explicar exatamente como é a ação do Espírito Santo na vida do pecador, para que ele se arrependa e para que haja ali um princípio do processo ali de santificação na vida dele, não dá para entender exatamente. Mas uma coisa é fato: nós só conseguimos alcançar a perfeição espiritual, moral e ética através da ação do Espírito Santo. Isso é fato. Só pelo homem não dá, tá bom? Isso precisa ser bem enfatizado. Mas vamos lá, passamos para o segundo ponto aqui da nossa revista, que ele vai falar aqui a justificação do novo homem. Agora estamos aqui no processo da justificação. Primeiro subitem, ele vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre a inutilidade da justiça humana. Irmãos, a justiça humana, ela nos justifica perante Deus? Uma pergunta. Eu te digo, claro que não, né? Olha o que o ponto vai dizer aqui, ó. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justifica diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer, irmãos, que não é pela nossa vontade, pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela ação de Deus. Tá certo? Nada, irmãos, que nós fazemos nos coloca no céu, a não ser o aceitar a Cristo, o crer. Mas obras não são as obras que nos colocam no céu. Não é a nossa justiça que nos coloca no céu, mas é a justiça de Cristo. É através de Cristo, tá certo? Mas aí você pode me perguntar, não, mas a Bíblia fala que nós precisamos ter obra, a fé sem obras é morta, sim. Mas entenda uma coisa, irmãos. Nós não fazemos boa obra para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. É uma coisa completamente diferente da outra. O meu ato de fazer boas obras é porque eu sou salvo. Tenho uma vida diante de Deus. Tenho princípios estabelecidos pelo Evangelho que automaticamente nos leva a vivenciar e a ter uma vida diferente e uma vida de boas obras. Então, eu faço boas obras porque eu sou salvo, não para ser salvo. O ato de ser salvo é simplesmente pelos méritos de Jesus. Tá? Ele diz mais aqui, olha o que o ponto diz, e esse texto aqui de Isaías 64, 6, ele diz que as nossas obras elas são consideradas como trapo de imundície.
Se você não sabe o que é trapo de imundície nesse contexto, eu vou lhe explicar. Quando a mulher estava no seu período menstrual, tá certo? Ela usava trapos para, naquele momento, usar. No momento do sangramento, ela usar. Aquele trapo era chamado de trapo de imundície, porque nós sabemos que naquele tempo a mulher se tornava imunda, tá certo? Quando estava nesse período. Então, olha o que é que Deus, ele compara as nossas obras a trapo de imundície. Não serve para nada, irmão. Claro, isso em relação à salvação. Porque eu repito que o crente ele precisa ter boas obras, mas nunca ele pode querer colocar Deus na parede porque ele fez algo ou deixou de fazer, ou porque ele faz melhor do que o outro. Não, isso não nos dá mérito para a salvação. Isso é simplesmente algo que nós vivenciamos por ter Cristo. As boas obras é consequência de Cristo na nossa vida. Nós transparecemos as obras de Cristo, por isso temos boas obras, tá bom? Então, ele diz mais, só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus. De quem é os méritos? De Jesus, só dele. Você tem mérito? Eu tenho mérito? Na salvação, irmãos? Nenhum. O mérito da nossa salvação são os méritos perfeitíssimos, como diz aqui o autor, de Cristo. Se não for Cristo, irmãos, não há salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Tá certo? É só a partir dele. Continuando aqui, irmãos, nosso ponto. O segundo item aqui do segundo ponto diz assim, a maravilhosa doutrina da justificação. Olha só. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois o justo de Cristo muda por completo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Olha, irmãos, o que ele fala aqui é uma coisa interessante. O pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão ou uma anistia. Quando, irmãos, nós somos justificados, não é simplesmente que Deus nos perdoou, Deus nos deu uma anistia. E aqui, irmãos, eu grifei o nome anistia e eu quero trazer aqui o significado do nome anistia para você, para me basear aqui o meu comentário. Olha o que significa anistia. No termo jurídico, tá certo? Diz assim, ato do poder público que declara impuníveis, ou seja, não recebe punição, delitos praticados até determinada data por motivos políticos ou penais, ao mesmo tempo que anula condenações e suspende diligência. Então, o ato de você receber anistia, tá certo? Está sendo declarado que os seus pecados, eles não receberão punição, mas os seus pecados continuam existindo. Você apenas não vai receber a punição naquele momento. Então, o comentarista aqui ele é muito feliz porque ele disse que o ato de ser justificado, quando ele recebe essa questão da justificação, ele não é simplesmente colocado em anistia ou recebe um perdão, mas Deus, irmãos, apaga, tá certo? Esse pecado. Simplesmente apaga. O texto que ele ainda diz assim, ó, na revista, este é completamente perdoados e seus pecados inteiramente apagados. Olha aqui, irmãos, o que diz Hebreus, capítulo de número 10, versículo 17. Hebreus 10, 17, diz assim, ó. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. A anistia é por um tempo, mas a justificação, irmãos, é eterna. Tá certo? Quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados e não há condenação contra a nossa vida. Romanos 8:1 diz, aquele que está em Cristo, tá certo? Nenhuma condenação há. Ou seja, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Falando especificamente como diz o texto lá.
certo? Nenhuma condenação há os que estão em Cristo, porque eles foram justificados. Seus pecados foram esquecidos para sempre. No Antigo Testamento, diz que Deus joga nas profundezas do mar. Tá certo? Isso. Então, quando a gente continua aqui, irmãos, a gente vai entender sobre isso. A justificação, irmãos, é algo tremendo. Quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados. Nossos pecados já passaram. Esse foi feito coisa nova. Deus não lembra mais nem vai jogar no nosso rosto o nosso pecado do passado. Muitas vezes as pessoas, quando há uma vida transformada no lugar de se alegrar, fica dizendo assim, antigamente fazia isso, ou fazia aquilo, e agora quer ser crente. Né? Mas, irmãos, diante de Deus, não há isso. Deus não joga no seu rosto o seu pecado do passado. Pelo contrário, ele diz assim, meu filho, diante da tua fé, você agora é nova criatura, as coisas velhas se passaram, e esse que tudo se fez novo. Essa é a temática da justificação, irmão. Isso é algo extraordinário, e nós precisamos agradecer a Deus por isso a cada dia, por Ele ter feito tantas coisas extraordinárias na nossa vida, irmão. Terceiro item aqui, do segundo ponto, ele fala, o novo homem é justo. Olha só. Apesar de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Olha, irmãos, o ato de você aceitar a Cristo e viver diante de Deus. Deus, quando você se torna ali uma nova criatura, quando você é justificado, é como se Deus jamais tivesse, você diante de Deus jamais tivesse cometido qualquer pecado. Repito, Deus não joga no teu rosto o pecado do passado. Pelo contrário, agora Ele te trata como filho. E que a cada dia que você se aperfeiçoe na presença dEle. É isso, irmãos, que a justificação nos traz. Haja vista, o que ele diz aqui no ponto, haja vista o que houve com o ladrão, que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Olha, preste atenção. Essa história é muito conhecida, está lá em Lucas 23, versículos 42 e 43. O ladrão lá na cruz, um blasfema contra Jesus e o outro diz, Senhor, lembra de mim no paraíso. Lembra de mim no teu reino. E Jesus, ele olha para ele e diz assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A justificação imediata na vida daquele homem. Tá certo? A justificação foi imediata. Não precisou passar pelo purgatório, não precisou passar por nenhum lugar. Ele disse assim, ei, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Tá certo? Olha o poder da justificação. Aquele homem não teve o tempo de vivenciar o ato de ser discípulo de Jesus em vida, porque estava ali na mesma condição que Jesus, sendo crucificado, mas ele reconhece ali na cruz que Jesus era o Filho de Deus, e naquele mesmo momento ele é justificado, e recebe ali, irmãos, a justificação para estar no paraíso. Olha que coisa extraordinária. Né? A justificação, ela é imediata, tá certo? Eu quero ler aqui só mais uma vez, usar aqui o livro, certo? Para mim trazer aqui um ponto importante sobre essa questão aqui da justificação. Preste atenção aqui, ó. Abre aspas. Na redenção do pecador, operam conjunta e harmonicamente estes inexplicáveis atributos divinos. Quais? O amor e a justiça. Não há dúvida de que Deus ama a todos com um amor eterno e inexcedível. O amor divino tem um caráter pactual. E isso aqui, irmãos, é interessantíssimo. Olha o que o autor diz aqui no livro. O amor divino, ele tem um caráter pactual e exige do pecador uma fé salvadora genuína e um arrependimento sincero. Certo? Quando Deus nos ama, esse amor, ele vem sobre a nossa vida com caráter pactual. Certo? O amor e a justiça de Deus, ele vai agir na nossa vida em contraponto que o pecador, ele tem uma fé salvadora genuína e um arrependimento sincero.
Aí ele continua ainda, o autor, e diz assim, ó: quando o pecador reconhece o seu status de réu diante de Deus, busca em Cristo seu único e suficiente mediador, opera-se de imediato, junto ao trono do justo juiz, um procedimento jurídico denominado biblicamente de justificação. Olha só, irmãos. Quando você busca, quando você reconhece a sua situação de réu, certo? Quando você reconhece o seu pecado e sabe que o salário que tem para você, o que você vai receber é a morte, o salário do pecado é a morte, certo? Opera de imediato, junto ao trono do justo juiz, um procedimento jurídico, e isso aí que eu acho interessante, um procedimento jurídico denominado biblicamente de justificação. Nesse momento, sem qualquer burocracia ou decorrências, o status desse pecador muda radicalmente de réu condenado ao lago de fogo para ser, por Deus, como justo, porque doravante estará comprometido com a justiça divina e a praticará por toda a sua vida. Quando você aceita Cristo, irmãos, e vai vivenciar a presença de Cristo, repito, você está fazendo um pacto. Há um procedimento jurídico chamado justificação, como diz aqui o autor. A partir daquele momento você está justificado. Porque, irmãos, a partir daquele momento você estará comprometido, como diz o autor, com a justiça divina e a praticará por toda a sua vida. Certo? A justificação ela é de imediata, mas ela quer também um pacto com você. Certo? Nós somos justificados, sim. Mas a partir do momento da justificação existe um pacto que você precisa cumprir com Deus. Processo de uma vida justa, santificada, ser de santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Não dá para ter uma vida diferente disso. Não dá, não tem como. Tá certo? Vamos continuar. Nós vamos agora entrar, irmãos, no terceiro ponto. O terceiro ponto ele vai falar sobre a santificação do novo homem. Olha o que diz aqui o primeiro item. A santificação como posicionamento. Vamos entender isso? Diz assim, ó: no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido ele passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Olha, irmãos, quando nós aceitamos e fomos justificados, posicionalmente nós nos tornamos santos. Nós somos considerados como santos. E o que é santo? É o ato de estar separado. Certo? É o ato de estar separado. Tanto é que quando Paulo ele vai falar lá aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer assim, ó: aos santos que estão em Corinto. Quero ler esse texto, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, olha só o que diz o texto, ó. 1 Coríntios capítulo de número 1 e versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos, que nós somos chamados para ser o quê? Santos. Embora o processo de santificação ele seja progressivo, posicionalmente você hoje em Cristo é santo. Ou seja, você se colocou em uma posição de santo diante de Deus. Ou seja, você foi separado por Deus para vivenciar a sua glória. Então ele diz, posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Há um processo. Mas posicionalmente você foi separado. E o ato de ser separado por Deus lhe torna santo. Você é considerado como santo na presença de Deus. Segundo item, ele vai falar assim, ó: a santificação como processo. Olha o que ele diz. O novo homem em Cristo terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. E isso aqui, irmãos, é extraordinário. Não dá para você viver como cristão sem ter essa concepção. Nós precisamos, no processo da nossa vida,
submeter a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Tem um texto lá em Provérbios capítulo de número 4, preciso ler ele, certo? Provérbios capítulo de número 4, e o versículo é o 18. Provérbios 4 e 18 diz assim, ó: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha, irmãos, que ele vai falar aqui do justo como se o justo fosse a luz da aurora, ou seja, o amanhecer. Ele começa ali... Vamos pegar aqui um horário aqui nosso. Imagine a aurora começando ali a quase 5 da manhã. A partir de 4h30 às 5 vai começar ali um pouco a clarear. A partir de 5 horas vai começando a clarear ali perfeitamente até ser dia perfeito. Ele faz analogia com o crente. Ele diz que o crente ele precisa amanhecer perfeitamente, ou seja, crescer espiritualmente, passar por um processo, tá certo? Disciplinado de santificação, até como diz aqui o autor, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, ou seja, de Cristo. Nós temos um alvo a alcançar, Cristo, a estatura dele. E para isso nós passamos cotidianamente por um processo longo e disciplinado de santificação. Sem santificação não tem como vivenciar Deus. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o texto bíblico. A gente precisa ter essa concepção desse processo todo que a gente precisa vivenciar. É fácil diante de tudo que nós vivenciamos e olhamos nesse mundo? Não é. Mas não é impossível. Porque quando nós abrimos espaço para o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida, irmãos, nada será impossível, porque Deus ele vai nos dar vitória e vai nos dar um entendimento e a capacidade para crescermos na presença dele. Tá? O texto ainda continua dizendo assim, revista: na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz a um ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Através da palavra, irmãos, o processo de santificação do novo homem, a palavra de Deus ela é imprescindível. Lembre que nós precisamos ter um alto patamar para alcançar. E a palavra de Deus é que vai nos dar o norte. Ela é a nossa bússola. Tá certo? Ela é o nosso norte, aquele que vai nos dar ali a direção para que a gente possa realmente alcançar essa estatura de varão perfeito na presença de Deus. Tá bom? Terceiro e último ponto, ele vai falar que a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Olha o que o texto diz aqui. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Se você diz assim, nossa, nova criatura, mas não se santifica, irmãos, você não é nova criatura, continua nas mesmas práticas. Quando você se santifica, você abandona. Hebreus capítulo de número 12 e versículo 14. Hebreus 12, 14. Vamos ler aqui um texto. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo que eu acabei de falar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, irmãos, não dá. Não dá para ter uma nova vida, não dá para ter uma vida de comunhão com Deus, não dá para fazer a vontade de Deus, não dá para ser usado por Deus. Sem santificação, não tem como, tá certo? É impossível. O texto aqui da revista ainda diz assim, ó, logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. É a vontade de Deus, irmãos, que a gente se santifique. Tá certo? Um texto para basear isso, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Olha só o que diz o texto aqui, irmãos. 1 Tessalonicenses,
capítulo de número 4, e o versículo aqui é o versículo de número 3, ó. 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A maior vontade de Deus, irmão, na nossa vida é a nossa santificação. Porque é através dessa santificação que nós estaremos em comunhão, tanto com os irmãos como com Deus. Nós seremos usados, nós teremos a sensibilidade do Espírito Santo. A santificação, ela nos proporciona isso, certo? Então, ele diz mais, ó, mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Nosso Deus é extraordinário, porque Ele nos ama com um amor incondicional. No momento que nós cremos, Ele nos justifica, Ele nos regenera, Ele nos proporciona um processo de santificação através da ação do Seu Espírito Santo na nossa vida. E ainda, irmãos, em momentos onde nós fraquejamos, Ele está ali, irmãos, como o nosso justo juiz, né? Ele diz, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza quando nós nos arrependemos. Irmãos, nós temos tudo para ser um homem, realmente, como diz aqui a lição, o novo homem em Jesus Cristo. Quando ele usa a expressão homem aqui, tá, irmãos? Está falando do ser humano como um todo. Nós temos tudo, irmãos, para vivenciar o melhor de Deus na nossa vida. Basta que a gente realmente se ponha na posição, realmente. E Deus, Ele vai fazer grandes coisas. Ele diz mais aqui, para me encerrar o ponto. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Ou você se santifica, ou você, irmãos, não viverá eternamente na presença de Deus. Não tem salvação para você. Se você é profano, se você é um impuro, não tem como, irmãos. Ou aceita Cristo e tem uma vida diferenciada na presença dele, entra num processo de santificação a cada dia, ou então, irmãos, você não entrará na nova Jerusalém celeste. Amém? Quero só ler aqui a conclusão, para me encerrar. A conclusão diz assim, ó. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. É um presente, irmão. É um favor imerecido. Você não merecia, mas Deus te deu. Certo? Deus te deu. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Olha qual foi a promessa. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glória a Deus. Deus tem promessa, irmãos, de transformação na nossa vida, de vida eterna. Tá certo? Enquanto nós estivermos aqui nesse corpo, o Espírito Santo precisa agir em nós. Mas um dia, irmãos, esse corpo corruptível será transformado em um corpo de glória, para vivermos eternamente na presença de Deus e o veremos como Ele é. Tá certo? Que Deus, irmãos, possa te abençoar poderosamente, tá certo? Que essa aula, ela tenha te trazido edificação. E sabe, irmãos, que a cada dia nós precisamos ser, como diz aqui o título da lição, um novo homem em Jesus Cristo. Tá certo? Nós somos salvos pela graça. Agora nós precisamos vivenciar Cristo na nossa vida. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.